Nessa aula, nós vamos tratar dos conceitos relativos a trabalho e energia. Esse conteúdo normalmente faz parte de emendas de disciplinas de física no ciclo básico dos cursos de engenharia. Para um bom aproveitamento e um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é desejável um bom conhecimento a respeito de leis de Newton, de álgebra vetorial, principalmente no que se refere a produto escalar de dois vetores, e também conceitos básicos que envolvem derivadas e integrais. Duas referências boas para o assunto que nós vamos tratar aqui são os livros do Halliday, o Fundamentos de Física, e o livro do Typler, Física para Cientistas e Engenheiros. Em muitos problemas, a gente pode considerar que as forças podem ser consideradas constantes, ou muitas vezes a gente pode restringir o intervalo de tempo em que nós estamos analisando o efeito ou a ação dessas forças. Bem, nesses casos, os conceitos que existem lá nas leis de Newton, eles são perfeitamente aplicáveis e podem ser uma boa ferramenta para a gente conseguir levantar características da ação dessas forças e fazer associação com informações de movimento, posição ou condições do corpo que a gente está estudando. O problema é que várias situações importantes na prática, nós não temos forças constantes e muitas vezes a gente também não pode restringir a análise do nosso problema a um tempo específico. Dois exemplos bem clássicos são problemas que envolvem a força de atração gravitacional entre dois corpos, em que o cálculo dessa força de interação ela depende do inverso da distância entre esses dois corpos. A força de atração gravitacional ela sempre aparece num par de ação e reação. Nesse desenho que nós temos nesse slide, para simplificação, nós estamos apresentando apenas uma força desse par de ação e reação que aparece sobre um corpo. Tá? O R que aparece na fórmula é a distância desse corpo ao centro do planeta Terra. Ou seja, se nós variarmos a altura desse corpo com relação à superfície do planeta Terra, nós vamos ter uma variação da força de atração gravitacional. Ou seja, a força de atração gravitacional ela vai variar com a distância. Um outro exemplo típico é a força que uma mola exerce sobre um corpo que eventualmente esteja preso a ela. Se nós efetuarmos qualquer deslocamento da posição de equilíbrio, contraindo ou distendendo essa mola, a força que a mola exerce sobre o corpo vai variar proporcionalmente ao deslocamento da posição de equilíbrio. Então, essa força que a mola exerce sobre o corpo, ela também vai variar conforme a posição em que nós estivermos trabalhando. O que acontece é que, se a gente for usar os conceitos de física clássica, a gente consegue estudar o efeito dessas forças em situações bem específicas na posição ou no tempo. Mas muitas vezes a gente não quer fazer uma análise numa posição específica. A gente quer estudar como essas forças estão variando durante todo o movimento do corpo e qual o efeito que essa variação de força tem em grandezas associadas ao movimento, como o deslocamento, a velocidade, a aceleração. Então, nesse caso,
ou em casos como esse, a lei de Newton ela é praticamente impraticável. Porque, por exemplo, nesse caso de um percurso circular aqui, durante um movimento, né, descrevendo uma circunferência completa, nós vamos ter infinitas posições, infinitos intervalos de tempo, e para a gente conseguir efetuar essa descrição, nós teríamos que estudar a relação entre força e movimento em cada um desses infinitos posições e intervalos de tempo. Ou seja, nós caímos numa situação que, na prática, ela é impraticável de ser realizada. Tá? Outros problemas, muitas vezes, a gente está querendo, né, ou procurando entender qual o efeito que uma força aplicada sobre um corpo, né, tem com relação ao movimento ou características de movimento desse corpo. E muitas vezes também a gente está querendo saber, né, se toda a energia, né, disponibilizada para que essa força seja aplicada a esse corpo, né, qual a parcela dessa energia efetivamente está sendo utilizada para produzir o movimento, produzir, por exemplo, o deslocamento desse corpo. Tá? Então, são situações em que, de novo, a utilização das leis de Newton acabam nos impondo algumas restrições que às vezes podem ser bem graves. Justamente para procurar uma forma, né, de principalmente associar a energia a movimento de corpos, é que a gente faz uso de um novo conceito, né, na física clássica, né, que é o conceito de trabalho. Tá? Normalmente, na prática, né, a gente associa trabalho à execução, né, de alguma atividade. Né? Na física, nós realizamos trabalho toda vez que a gente exerce uma interação com algum corpo ou partícula. Então, para que essa interação seja efetivada, a gente precisa despender alguma energia. Essa energia ela é utilizada para que a gente interaja com o corpo. Essa interação ela é traduzida na força que nós vamos aplicar sobre esse corpo. Bem, pelas leis de Newton, a gente sabe que essa força ela pode produzir uma aceleração, uma variação de velocidade nesse corpo. Se a gente tiver variação de velocidade, nós também podemos associar essa força como uma mudança de posição desse corpo no nosso sistema de referência. E aí, muitas vezes, a gente precisa saber efetivamente quanto da energia disponibilizada para a força está sendo realizada ou está tendo efeito direto no movimento desse corpo. Então, esse conceito de trabalho que nos permite relacionar, né, energia, né, que a gente está despendendo para produzir movimento com o movimento propriamente dito. Muito bem, a fórmula geral para o cálculo de trabalho, ela é essa que está sendo apresentada aqui. Tá? Essa é a fórmula mais geral. A primeira ponto a se destacar é que essa fórmula geral ela é baseada numa integral de linha. Por que é uma integral de linha? É uma integral ou uma operação que deve ser feita ao longo de um percurso entre dois pontos. Um ponto A, que é um ponto inicial, um ponto em que a gente começou a fazer o acompanhamento, e um ponto B, que é o ponto final, onde a gente está encerrando a nossa análise. Então, o trabalho sempre é calculado ao longo de um percurso entre uma posição inicial A e uma posição final B. E a gente vai, né, ao longo dessa trajetória,
efetuar o produto escalar entre o vetor força e um vetor deslocamento infinitesimal. Mais adiante, nós vamos detalhar melhor como que a gente interpreta e como a gente utiliza essa equação. Por hora, vamos só definir a unidade de trabalho. Bem, o trabalho ele é resultado de um produto de força e deslocamento. A unidade de força é o Newton, a unidade de deslocamento é o metro. Então, a unidade de trabalho é o Newton vezes metro, que recebe um nome especial que é o Joule, tá? Que também é a unidade de energia no Sistema Internacional de Unidades. E a letra para simbolizar é a letra J. Muito bem, lá no ensino médio, a gente estava acostumado a definir trabalho, né, através de uma tradução, né, da fórmula que a gente tinha acesso, que não usava integração, e a gente dizia, né, que trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, para eu calcular o trabalho que uma força, né, exerce ou executa ao longo de um deslocamento, basta eu multiplicar essa força vezes o deslocamento. Lembrando que o deslocamento é posição final menos posição inicial. Bem, essa é a fórmula mais simples para cálculo de trabalho, mas ela é válida para condições bem específicas, tá? Bem, vamos definir em que condições a gente pode utilizar essa fórmula. Primeiro, essa força tem que ser constante ao longo de todo o nosso deslocamento. Ou seja, essa força não pode variar em módulo, direção e sentido, porque força é um vetor, ao longo de toda a trajetória entre o ponto A inicial e o ponto B final. Outra coisa que nós temos que impor é que o deslocamento ele tem que ser um deslocamento unidimensional, ou seja, o deslocamento entre o ponto A inicial e o ponto B final tem que ser um deslocamento em linha reta. A terceira condição, né, que pode ser obtida das duas primeiras é que o ângulo entre a força e o deslocamento, né, durante todo esse percurso não pode variar e tem que ser sempre o mesmo. Mais propriamente falando, tá, o ângulo entre a força e o deslocamento tem que ser, né, ou 0 graus ou 180 graus, ou os vetores força e deslocamento têm que ser paralelos ou antiparalelos. Isso quer dizer o quê? Que a força tem que estar sendo aplicada na mesma direção do deslocamento, ou força e deslocamento têm que ser vetores opostos. Então, essa fórmula, o produto simples do módulo de força vezes deslocamento, só pode ser utilizado, né, nessas condições. Muito bem, vamos tornar menos geral aquela equação anterior. Bem, para eu efetuar, né, eu também posso ampliar aquela equação se eu considerar agora uma condição em que o ângulo entre a força e o deslocamento não é mais 0 ou 180 graus, tá? Então agora nós vamos assumir que o ângulo entre a força e o deslocamento ele não é 0 ou 180 graus. Olha bem, a gente já viu, né, lá nas leis de Newton que quando a força não está sendo aplicada na direção do deslocamento, apenas uma parcela dessa força efetivamente está relacionada com a variação, né, de parâmetros de velocidade, tá, da nossa partícula. Mas na frente, nessa aula, nós vamos ver que somente uma parcela
dessa força aplicada, ela pode ser ou pode influenciar a energia que o corpo vai estar ganhando ou perdendo durante esse movimento. Bem, numa outra aula em que nós vimos o conceito de produto escalar, nós vimos que se nós realizamos o produto escalar entre dois vetores, na verdade nós estamos selecionando, né, qual é, né, a parcela, né, de um vetor, ou qual é o tamanho da projeção de um vetor na direção do outro. Então, a utilização de um produto escalar, né, algebricamente numa equação de física, nós estamos simplesmente pegando do nosso vetor original qual é a componente na direção do outro. Então, a gente não precisa, né, fazer um cálculo direto de qual é a componente do vetor f na direção do vetor ΔX. O produto escalar já faz isso direto para a gente. Beleza. Então, quando força e deslocamento não estiverem numa mesma direção, ou seja, não tiveram ângulos entre eles de 0 ou 180 graus, o trabalho vai ser o produto escalar do vetor força e o vetor deslocamento. De novo, a gente tem que impor algumas condições além disso. Primeiro, que esse nosso vetor força tem que ser constante ao longo de todo o deslocamento, ou seja, entre o ponto inicial A e o ponto final B, módulo, direção e sentido do vetor força não podem variar. Outro fato importante é que o nosso deslocamento tem que ser unidimensional, ou seja, um deslocamento entre A e B em linha reta. Então, quando isto acontecer, o trabalho vai poder ser calculado como força produto escalar com deslocamento. Bem, o caso mais geral vai ser quando, né? Quando eu tiver a força variando ao longo de um deslocamento, ou quando o meu deslocamento não for em linha reta, então não tem jeito. Eu tenho que fazer o cálculo do trabalho total realizado pela força entre os pontos A e B, utilizando a integração. Eu não estou colocando aqui os limites de integração, mas para simplificar visualmente aqui a apresentação algébrica. Isso está sendo feito aqui. Esse cálculo é uma integral de linha entre um ponto inicial e um ponto final. Bem, como que a gente interpreta essa equação aqui? Como que a gente entende essa equação? Olha bem, se eu tenho força variável, ou se a minha trajetória não mais é em linha reta, eu estudar toda a trajetória é muito complicado. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher um trajeto ou uma parcela infinitesimal dessa trajetória que eu estou chamando de dl. Esse dl é um percurso infinitesimal contido na nossa trajetória total. Esse dl é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a gente pode assumir que ele é uma trajetória em linha reta. Então, a gente já consegue definir um vetor de deslocamento infinitesimal que é paralelo ao nosso deslocamento infinitesimal. E como ele é muito pequenininho, embora eventualmente a força F possa variar entre A e B, nesse deslocamento infinitesimal a gente pode considerar que a força F ela é constante. Então, o que acontece? Eu não tenho facilidade de calcular o trabalho entre A e B, mas nesse deslocamento infinitesimal, eu vou poder calcular um trabalho infinitesimal que vai ser o quê? O produto escalar da força, que nesse trajeto dl a gente pode considerar como constante, produto escalar com o deslocamento infinitesimal dl, que para essa trajetória pequenininha vai
vai ser um vetor que eu conheço. Então, o que a gente faz? A gente calcula para cada pedacinho infinitesimal da nossa trajetória um trabalho dW. O trabalho total entre A e B vai ser a soma de todas as dW, que é a soma quando a gente não está trabalhando com soma discreta, nós estamos trabalhando com soma de grandezas contínuas, nós utilizamos o símbolo de integração. Então essa integração, ela está dizendo para a gente somar todos os trabalhos calculados ao longo de toda a trajetória, ou seja, todos os dW, e essa soma é o trabalho total realizado entre A e B. Então, essa integral ela nos permite efetuar o cálculo do trabalho total entre A e B, calculando o trabalho em cada pedacinho dessa trajetória. E no final a gente soma tudo. Bem, outra forma interessante da gente utilizar essa integral de linha é o seguinte: olha, às vezes entre um ponto inicial que eu estou chamando de A e um ponto final, tá, que eu estou chamando de D, a força ou o deslocamento pode ter variações, né, durante esse movimento. Tá? Então, entre A e D, a força pode variar, né? O deslocamento, a direção e sentido do nosso deslocamento podem variar, mas às vezes em trechos da nossa trajetória nós temos situações constantes. Por exemplo, entre A e B eu posso ter uma mesma força e, como é uma trajetória em linha reta, o deslocamento sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. Entre B e C, embora seja diferente do que a gente observou em A, nós temos uma condição estável entre B e C. Ou seja, às vezes, mesmo a força variando, o ângulo entre a força, né, e os vetores de deslocamento infinitesimal nesse trecho pode ser constante. E a mesma consideração a gente poderia fazer entre o trecho C e D. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de calcular uma integral entre A e D, que é mais complexa, nós podemos, como é uma integral em linha, nós podemos separar o nosso percurso entre A e D entre pequenos percursos. Então, em vez de resolver uma integral para todo o percurso entre A e D, em que, né, forças de deslocamentos variam ao longo da trajetória, nós conseguimos calcular para o trecho A e B, em que nós temos situações mais controláveis, somamos esse trabalho calculado entre A e B com o trabalho calculado entre B e C, em que, de novo, nós temos condições mais estáveis que vão facilitar o cálculo dessa integração. E, por último, uma integral entre C e D. Então, essa integral de linha ela pode ser calculada como uma única integração, se a gente tiver uma condição estável entre ponto inicial e ponto final, ou a gente pode separar em tantas integrais quantas modificações a gente tiver no nosso trecho. Então, a gente pode trocar uma integral mais complexa por várias integrais mais simples de serem resolvidas. Muito bem. Vamos começar a fazer mais uma análise aqui nessa integral de linha, né, do produto escalar entre os vetores força e o deslocamento infinitesimal. Lembrando que esse deslocamento infinitesimal é um trecho pequenininho entre uma nossa trajetória maior. A primeira fato é esse deslocamento infinitesimal aqui. Na prática, ele pode não ser um vetor com uma direção muito específica. Por exemplo, se nós definirmos um eixo de coordenadas cartesianas x, y e z, o dl, esse deslocamento infinitesimal, ele pode não estar nem na direção x, nem na direção y, nem na direção z. Mas nós podemos escrever ele como a soma de três componentes. Uma componente infinitesimal, que nós vamos chamar de dx, na direção do eixo x,
uma componente de tamanho infinitesimal dy na direção do nosso eixo y e uma componente infinitesimal dz na direção do nosso eixo z. Lembrando que as direções dos eixos x, y e z estão sendo expressas pelos vetores unitários i, j, k nessa nossa expressão. Então, o vetor dl pode ser a soma de 3 componentes, cada uma na direção de um dos eixos coordenados. Lembrando que nós estamos trabalhando com sistemas de coordenadas cartesianas. Muito bem, a mesma coisa a gente pode fazer com a força, né? O nosso vetor força, ele pode ser expresso como a soma de 3 componentes, cada uma delas na direção de um dos eixos coordenados. Então, a nossa força pode ser, né, a soma de 3 componentes, uma Fx na direção x, uma Fy na direção y e uma Fz na direção z. Bem, o nosso produto escalar é produto escalar de força e deslocamento, ou seja, o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Usando a definição que nós fizemos nos slides anteriores, o vetor força ele pode ser expresso em função das suas componentes, nas direções x, y e z. A mesma coisa nós vamos ter, né, o vetor deslocamento infinitesimal expresso em função de deslocamentos infinitesimais nas direções x, y e z. Com isso, se a gente realizar o produto escalar aqui, produto escalar é o quê? Componente x de um vetor vezes componente x do outro vetor, mais componente y de um vetor vezes componente y de outro vetor, mais componente z de um vetor vezes componente z de outro vetor. Então, o nosso trabalho, né, esse produto escalar aqui, ó, pode ser assim representado. Bem, então nós vamos ter uma integral de uma soma. E pelas propriedades de integração, isso vai ser igual à soma de integrais. Então, olha bem, o trabalho, né, do nosso vetor força, o cálculo dele, pode ser transformado em cálculos de trabalhos de suas componentes, cada uma numa direção de um dos eixos coordenados. E isso, na prática, simplifica muito o nosso trabalho. Então, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com movimento tridimensional, eu posso calcular o trabalho em cada uma das direções, x, y e z. Se nós estivermos trabalhando num sistema bidimensional, o trabalho na direção z vai ser zero, porque o deslocamento na direção z ele vai ser nulo. Então, nós vamos ter que estudar o movimento, a ação de forças e deslocamento somente nas direções x e y. Se nós estivermos trabalhando com um sistema unidimensional, a gente vai olhar simplesmente a nossa direção de interesse. Vamos ter, um movimento em linha reta. E isso simplifica muito o nosso problema. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que o produto escalar tem duas fórmulas. Uma obtida, igual nós fizemos no slide anterior, que é multiplicando as componentes em cada direção, e a outra é com base no cálculo dos módulos dos dois vetores e o cosseno do menor ângulo entre os dois. Então, o trabalho também pode ser realizado pela integração, ou seja, do módulo da força, do módulo do deslocamento, vezes o cosseno do menor ângulo entre os dois. Um detalhe importante, essa integral vai ser uma integral única se durante toda a trajetória entre A e B, nenhuma dessas três grandezas variarem. Ou seja, se a força for o mesmo vetor, não mudar em módulo, direção e sentido ao longo de toda a trajetória,
Se a gente não tiver mudança no vetor de deslocamento, ou seja, durante a nossa trajetória, nós não tivermos nenhuma variação no deslocamento, né? E, por consequência, o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento for sempre o mesmo. Se isso acontecer, nós vamos ter uma única integral. Mas, se não acontecer, nós podemos fazer igual a gente já tinha visto anteriormente. Nós podemos separar o problema entre início e fim em partes intermediárias, em que, nessas partes intermediárias, essas condições elas são atendidas. Bem, vamos utilizar essa equação aqui para efetuar algumas considerações, tá? Bem, primeiro, o que acontece? Vamos considerar que nós temos um bloco, tá? No movimento unidimensional, no movimento em linha reta, tá? O que vai acontecer, como a gente já falou, é que nós podemos, né, utilizar alguma energia para conseguir gerar essa força, e essa força vai atuar sobre esse corpo, promovendo um dado deslocamento. Ou seja, através dessa força, nós estamos transferindo energia, né, de uma fonte para o movimento desse bloco, de forma que ele consiga efetuar um deslocamento. Bem, se não houver atrito durante esse movimento, o que vai acontecer é o seguinte, né? Se a força for horizontal, toda a energia que nós estamos gastando para gerar essa força vai ser transferida para o bloco. Então, esse bloco vai conseguir absorver esta energia que nós estamos transferindo para ele através do trabalho realizado por essa força, tá? Então, força na direção do movimento, toda a energia disponibilizada né, transferida pelo corpo, para o corpo, através do trabalho realizado por essa força. Todo o trabalho realizado, sem atrito, vai ser convertido em energia. Bem, se houver atrito, o que vai acontecer? Parte da energia que nós vamos fornecer, ela vai ser convertida em movimento, e parte vai ser utilizada para compensar a força de atrito. A gente sabe o que? Se existe atrito, né, e se a gente supor que esse corpo está inicialmente em repouso, para que ele comece a se deslocar, a se movimentar, a nossa força ela vai ter que suprir, né, ou compensar o valor dessa força de atrito. Porque enquanto nós estivermos aplicando uma força menor do que a força de atrito, esse nosso bloco ele não vai ter nenhum movimento, né, na direção que a gente está desejando. Então, na prática, né, quando eu tenho atrito, parte da energia que nós vamos fornecer ao sistema vai ser transferida para o bloco para que ele se movimente através do trabalho dessa força F. E parte vai ser perdida, entre aspas, né, na força de atrito. Essa força perdida aí, na verdade, ela vai estar sendo convertida em calor. Muito bem, vamos pegar essa análise de uma força constante num movimento unidimensional, tá? Com um deslocamento ΔX. Então, vamos calcular o trabalho dessa força F ao longo desse deslocamento ΔX. Olha bem, quando a gente fala força constante, força é um vetor. Para ela ser constante, ela não pode variar nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. Além do mais, nós vamos estar supondo que essa força tem a mesma direção
horizontal de um eixo X que a gente pode definir como um sistema de referência. E nós vamos supor também que essa força tem a mesma direção, mesmo sentido do eixo de crescimento dessa referência X. Bem, então o que vai acontecer? O nosso vetor força, a gente pode escrever ele como um módulo F vezes um unitário na direção X. O módulo carrega a informação da intensidade dessa força e o vetor unitário na direção X nos informa direção e sentido dessa força. O nosso deslocamento também vai estar sendo realizado na direção X. Então, o nosso vetor dl vai ser o quê? Um deslocamento infinitesimal dx com direção e sentido do eixo X positivo. Se a gente for calcular o trabalho a partir da equação geral, o que nós temos? Trabalho é o produto escalar entre força e deslocamento. No nosso caso, o nosso vetor força tem módulo F, que é constante, e direção e sentido do vetor unitário I. Então, o vetor força é F vezes o unitário na direção I. Produto escalar com o deslocamento dl. O dl é o quê? É um dx vezes o unitário na direção x. Então, a nossa integral, um produto escalar de dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, vai ser o quê? Módulo do primeiro vetor, f, módulo do segundo vetor, dx, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Como os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 graus e o cosseno vai ser igual a 1. A outra forma da gente calcular é que produto escalar é componente x de um vetor vezes componente x do outro vetor, f vezes dx, mais componente y vezes componente y, mais componente z vezes componente z, que no nosso caso são nulas porque nós não temos nenhuma componente, nem da força e nem do deslocamento, nas direções y e z. Bem, nessa integral aqui, nós dissemos que a força ela é uma constante. Se ela é uma constante, então ela pode sair para fora da integral. Então, o trabalho realizado por essa força vai ser o módulo dela vezes a integral de dx. Bem, essa integral de dx aqui, o que efetivamente nós estamos fazendo? Nós estamos pegando cada um dos deslocamentos infinitesimais ao longo de toda a trajetória entre ponto inicial e ponto final. Essa integral está me mandando somar todos os dx, ou seja, é eu somar todos os dx, todos os pequenos comprimentos entre o ponto inicial e o final. Ou seja, se eu somar vários comprimentos ao longo de uma trajetória, o meu resultado dessa soma vai ser exatamente o comprimento total dessa trajetória, que é o ΔX. A outra possibilidade é, se eu tiver os limites de integração aqui, a gente resolve essa integral definida como a gente aprendeu lá no cálculo. De qualquer forma, a gente obteve aqui que o trabalho é o produto da força e o deslocamento. É a fórmula básica que a gente aprendeu lá no segundo grau e a gente já comentou sobre ela aqui. E era de se esperar que essa integração desse isso, porque nesse caso a força é constante, o deslocamento é em linha reta e o ângulo entre a força e o deslocamento foi sempre de 0 graus ao longo de toda a trajetória dessa partícula, desse corpo. Muito bem, vamos só ver um exemplo numérico aqui do cálculo do trabalho nessa trajetória ΔX. Se a gente assumir que o módulo da força não varia, é de 100 newtons, e o deslocamento foi de 10 metros, o trabalho vai ser o produto da força, que é 100, vezes o deslocamento, que é 10.
Então, nós vamos encontrar um trabalho de 1000 joules. Mesmo que a gente tivesse utilizado a integração, a força era constante, ela ia sair da integral, né? E a gente ia ter o produto da força vezes a integração. A força é 100 newtons, a soma de todos os dx vai dar o quê? A distância total, né, que a partícula percorreu, que é de 10 metros. O resultado era a mesma. Vai ser o mesmo, e era de se esperar isso. Muito bem. Vamos só frisar algumas coisas importantes. Primeiro é que, né, esse nosso vetor dl ele sempre vai ser tangente à trajetória. Por quê? O dl é um deslocamento infinitesimal. Se a gente olhar um deslocamento infinitesimal, a gente falou que ele é tão pequenininho que a gente pode considerar que ele é uma linha reta. Então, o nosso vetor dl ele sempre vai ser tangente à trajetória no ponto que a gente está analisando. Tá? E essa integral está falando, né, para a gente fazer esse produto escalar ao longo de todos os percursos infinitesimais entre o ponto inicial A e o ponto inicial B. Então, para cada deslocamento infinitesimal, nós vamos fazer o produto escalar da força, que pode ser considerada constante nesse deslocamento infinitesimal, e o nosso percurso infinitesimal dl. Ou seja, para cada deslocamento infinitesimal, nós vamos estar calculando um trabalho infinitesimal. O trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos infinitesimais calculados ao longo da trajetória entre A e B. Ok? Vamos, né, lembrar aqui que quando a gente trabalha com produto escalar entre dois vetores, esse produto escalar ele pode ter valores positivos, negativos e nulos, dependendo do valor do cosseno do ângulo entre os dois vetores, porque o módulo dos vetores é sempre uma grandeza positiva. Então, como o trabalho é calculado, né, através de um produto escalar, o trabalho ele sempre vai ser, né, positivo, negativo ou nulo. Vamos analisar melhor, né, quando que um trabalho vai ser positivo, quando ele vai ser negativo e quando ele vai ser nulo. O trabalho sempre vai ser, né, positivo quando a gente tiver, né, movimento, né, e aplicação da força com um ângulo que varie entre 0 e menos de 90 graus. Então, o que vai acontecer? Né? Se eu calcular aqui um trabalho infinitesimal nessa posição aqui, eu vou ter módulo de força, módulo do dl e o cosseno do ângulo entre os dois. O cosseno de um ângulo entre 0 e menor que 90 sempre vai ser positivo. Então, quando eu tiver forças, né, e deslocamento, né, com ângulos menores que 90 graus, eu sempre vou ter um trabalho positivo. Trabalho positivo significa que nós estamos fornecendo energia para o corpo, ou seja, pelo menos uma parcela, tá, da nossa força vai estar efetivamente contribuindo para um ganho de energia desse corpo. Muito bem, o trabalho também pode ser negativo. Ele vai ser negativo quando o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento tiver entre 90 e 180 graus. Tá? Qualquer ângulo, né, entre 90 e 180 graus, incluindo 180 graus, o cosseno sempre vai ser, né, um número negativo. Então, por exemplo, nessa posição aqui, ó, o trabalho infinitesimal calculado vai ter um valor negativo. Trabalho negativo significa para nós que a nossa força está retirando energia
do corpo ou da partícula ao qual ela está sendo aplicada. A outra possibilidade que a gente tem é aquela condição em que o cosseno do ângulo θ é igual a 0 graus. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tiver, a força e o deslocamento com ângulo de 90 graus, o produto escalar vai sempre nos dar um número igual a 0, ou seja, o resultado é igual a 0. Então, isso quer dizer que nessa condição aqui, nessa posição infinitesimal aqui, o trabalho infinitesimal ele vai ser igual a 0. Tá? O que significa trabalho igual a 0? Significa que essa força não tem nenhuma influência ou nenhuma energia despendida para consumação dessa força vai estar transferindo energia ou trocando energia com o corpo que está em movimento. Ou seja, essa força ela não tem como mudar o nível energético do corpo no qual ela está sendo aplicada. E existem alguns exemplos bem típicos, bem clássicos desse tipo de força. Um primeiro exemplo aqui, nós temos uma pessoa carregando um peso. Ela está simplesmente sustentando essa caixa sempre a uma mesma altura. Essa pessoa está se deslocando no movimento horizontal com uma velocidade v qualquer. Essa força que a pessoa está exercendo verticalmente aqui para sustentar essa caixa possui um ângulo de 90 graus com direção e sentido de deslocamento. Isso quer dizer o quê? Que essa força de sustentação realiza um trabalho zero durante esse movimento. Isso quer dizer o quê? Que essa força ela não tem nenhuma possibilidade de transferir energia para o movimento. Quando a gente fala transferir energia para o movimento, nós estamos falando que ela não tem como produzir variação nessa velocidade. Muito bem. Um outro exemplo bem clássico é um movimento circular ou um movimento curvilíneo. A gente sabe que para que exista um movimento não linear, não retilíneo, a gente sempre tem que ter uma força centrípeta. A força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória, ou seja, ela sempre vai ser perpendicular à trajetória em cada ponto. Como o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento sempre vai ser de 90 graus, então a força centrípeta ela não realiza nenhum trabalho durante o deslocamento dessa partícula. Tem que ficar bem claro, nós temos força, ela varia porque em cada posição do movimento o vetor força centrípeta, mesmo que não varie em módulo, varia a direção e sentido, o deslocamento varia, nós temos movimento, mas nenhuma energia dessa força centrípeta é transferida para esse bloco, de forma a permitir que ele ganhe ou perca velocidade. Tá? Para deixar bem claro, se o ângulo entre uma força e deslocamento for de 90 graus, o trabalho realizado por essa força sempre será zero, nulo. Tá? Outra coisa importante, a gente pode ter situações em que várias forças atuam sobre o corpo. Então, eu posso trabalhar no cálculo de trabalho fazendo o cálculo do trabalho realizado por cada uma das forças individualmente, ou seja, eu calculo o trabalho realizado pela força F1, calculo o trabalho realizado pela força F2, calculo o trabalho realizado pela força Fn e somo o trabalho realizado por todas essas forças. Aí eu vou ter o trabalho total realizado sobre esse corpo. A outra possibilidade é o quê? Antes de calcular o trabalho,
nós calculamos a força resultante sobre esse corpo, ou seja, somamos todas as forças que estão agindo sobre ele e calculamos o trabalho dessa força resultante. Então, em cada problema, a gente tem que analisar a conveniência do que é melhor fazer. Calcular a força resultante e calcular o trabalho total apenas analisando essa força resultante, ou a gente pode também calcular o trabalho individual de cada uma das forças do problema e efetuar a soma deles de forma a obter o trabalho total, como soma de cada trabalho individual. Tá? Outra coisa que tem que ficar bem clara e que a gente tem que destacar. Olha bem, mais à frente nós vimos que o trabalho total é o trabalho realizado por cada componente na direção de cada um dos eixos coordenados. Agora vejam bem, o trabalho realizado na direção X é uma integral do produto de força e deslocamento. Olha, uma integral de uma curva é a área abaixo da curva. Então, o que acontece? Se eu quiser trabalhar, ou encontrar, melhor dizendo, o trabalho na direção X, eu posso pegar a equação da força, ou seja, como essa força varia em função da posição na direção X, e calcular explicitamente essa integral, ou se eu tiver o gráfico, força em função de posição, força em função de posição, o trabalho é a área abaixo dessa curva entre a posição inicial e a posição final. Então, se eu tiver o gráfico como a força varia em função da posição, o cálculo do trabalho pode ser realizado com base num simples cálculo de área. Bem, vamos de novo só para destacar por que existe o produto escalar nessa fórmula. Tá? Para fazer isso, o produto escalar é o quê? A fórmula usando o ângulo é módulo da força, módulo do primeiro vetor, vezes módulo do DL, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do menor ângulo entre os dois vetores. Bem, se a gente manipular essa equação aqui, nós vamos ter o quê? Explicitando aqui, força vezes cosseno de θ, força vezes cosseno de θ, o que é? É a componente, a projeção da força na direção do nosso deslocamento. Eu estou chamando isso aqui de força na direção do deslocamento dl. Então, o que acontece? Mais uma vez, deixando bem claro, o produto escalar na fórmula está destacando ou está selecionando a componente da força que interessa no cálculo do trabalho. Então, num problema bidimensional, às vezes a gente pode explicitamente fazer o cálculo aqui da componente e usar força vezes deslocamento, usando já essa componente e esquecendo o produto escalar. Acontece que quando a gente está trabalhando com sistemas com 3 ou mais dimensões, pode ficar muito complexo a gente descobrir qual é esse ângulo e efetuar explicitamente a seleção ou cálculo dessa projeção. Aí, nesses casos, a utilização do produto escalar certamente é a forma mais simples da gente efetuar esse cálculo, essa seleção de componente de interesse. Bem, vamos só brincar um pouquinho com essa integral para a gente verificar uma outra fórmula possível da gente calcular o trabalho. Tá? A gente sabe que, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. E a gente sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade
em função do tempo, ou a derivada da velocidade em função do tempo. Bem, nós vamos estar assumindo aqui para simplificar, mas sem perda de generalidade, que a nossa força resultante que está atuando sobre o corpo e o deslocamento, elas estão na mesma direção. Muito bem, então o trabalho total, eu já realizei o cálculo do produto escalar aqui, então a gente já tem aqui o módulo da força resultante vezes o módulo do deslocamento, e esse produto aqui, a gente sabe que essa força resultante vai ser o quê? Massa vezes a aceleração da partícula. E a gente sabe que a aceleração é o quê? A derivada da velocidade em função do tempo. Então, a nossa integral, né, em vez de produto de força vezes deslocamento, se transforma num produto da massa do corpo vezes a taxa de variação da velocidade em função do tempo vezes um deslocamento infinitesimal, né? Sendo mais explícito, né, como varia a velocidade nesse deslocamento infinitesimal. Bem, esta é a fórmula que a gente tinha no nosso outro slide. O que eu fiz aqui foi pegar o dt, em vez dele ficar, né, como denominador da velocidade, ele se transformou em denominador do deslocamento. Bem, deslocamento, né, dividido por tempo, isso é como varia a posição em função do tempo. E essa é a definição de velocidade. Então, o nosso trabalho, que vai ser, né, como a gente está calculando ele a partir da força resultante, é o trabalho total, né, vai ser o quê? Massa vezes velocidade, que veio do dl dt, vezes o dv. E essa integral é uma integral de linha entre um ponto inicial, né, A, e um ponto final B. Se a gente resolver uma integral de v dv, vai ser o quê? Né? V ao quadrado sobre 2. Nos limites de integração, a nossa equação, tá, ela acaba assumindo essa forma aqui. Ou seja, o trabalho total, ao invés da integração, se a gente souber, né, calcular o trabalho total da força resultante, pode ser a diferença entre, né, meio de massa do corpo vezes velocidade final do corpo ao quadrado, menos meio massa do corpo velocidade inicial do corpo ao quadrado. Bem, essa expressão meio de velocidade ao quadrado, ela se repete muito e ela acabou recebendo um nome especial que é energia cinética. Então, a energia cinética é a energia que um corpo possui justamente por esse corpo ter velocidade. Então, a energia de um corpo, né, é calculado por esta equação aqui. Eu multiplico uma constante, que é meio, vezes a massa do corpo, vezes a velocidade do corpo ou partícula num instante específico de tempo. Bem, só retornando aqui, o trabalho total é o trabalho realizado pela força resultante, ok? Então, a gente pode dizer o quê? Que, né, o trabalho ele está relacionado com a variação da velocidade. Ou seja, se o trabalho total realizado sobre um corpo for diferente de zero, tá? A nossa partícula necessariamente ao longo da trajetória vai apresentar uma variação de velocidade entre o ponto inicial e o ponto final da trajetória. Então, o que acontece? Um trabalho negativo está associado com perda de velocidade da partícula. Um trabalho positivo está associado com um ganho de velocidade da partícula. E o trabalho total igual a zero
está associado com nenhum ganho de velocidade da partícula. Lembrando que esses ganhos de velocidade não levam em consideração as velocidades ao longo da trajetória. Nós só estamos olhando a velocidade inicial, no ponto inicial da trajetória A, e a velocidade no ponto final da trajetória, no ponto B. Muito bem, só para ficar bem claro como que a gente calcula a energia cinética de uma partícula. Vamos supor que eu tenho uma partícula de massa 5 kg com uma velocidade de 10 metros por segundo. A energia cinética dessa partícula, né, a gente obtém simplesmente substituindo os valores na fórmula. A massa é 5, a velocidade é 10 ao quadrado, então, né, nós vamos ter uma energia de 250 joules. Então, esta é uma energia que essa partícula tem, né, justamente por estar em movimento, por ter velocidade. Bem, o trabalho total, tá, a gente pode dizer que é a energia cinética no final da trajetória menos a energia cinética no início da trajetória. Então, a gente pode, né, dizer que o trabalho total realizado por um corpo ou partícula sempre vai ser igual, né, à sua variação de energia cinética. Então, por exemplo, digamos que a gente mediu a energia cinética ou calculou a energia cinética inicial de um corpo e essa energia cinética era zero. Lembrando que para a energia cinética ser zero, a velocidade da partícula tem que ser zero. Depois de uma certa trajetória, ao longo de um intervalo de tempo, nós verificamos que essa partícula, né, teve um ganho de velocidade e aí passou a ter uma energia cinética de 10 joules. Então, o trabalho total que foi realizado sobre essa partícula vai ser a energia cinética final, 10 joules, menos a energia cinética inicial, que é zero. Ou seja, nós vamos ter um trabalho total positivo, tá? Lembrando que esse trabalho total ele está relacionado com a força resultante. Então, não quer dizer que a gente não tem agindo sobre essa partícula forças exercendo trabalhos negativos. O que a gente está calculando aqui é o trabalho da soma de todas as forças nessa partícula, que é o trabalho, né, total. Então, trabalho total sempre pode ser obtido através da análise de variação de energia cinética, né? Que, né, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, utilizando essa equação para cálculo de trabalho total, nós não temos nenhuma necessidade de saber né, como foi o movimento, variação de velocidade, como a força variou entre os pontos inicial e final da trajetória. A única coisa que a gente precisa é saber da velocidade no ponto inicial da trajetória e a velocidade no ponto final da trajetória, tá? Além da massa dessa partícula ou corpo. Então, quando a gente pega problemas, né, para cálculo de energia ou trabalho, em que nessas questões são apresentadas velocidade, é bom ficar atento que provavelmente a utilização dessa fórmula aqui, né, de trabalho igual variação de energia cinética, talvez seja mais conveniente para a gente poder trabalhar, tá? Então essa transparência aqui, nós estamos destacando quais são, né, as duas equações para a gente conseguir efetuar cálculo ao longo de uma trajetória entre um ponto A e um ponto B, né? A primeira
usando a definição literal de trabalho, que é o cálculo do trabalho, né, ao longo da trajetória A e B, uma integral de linha em que a gente vai tomando, né, deslocamentos infinitesimais. Em cada um deles a gente faz um produto escalar entre força e deslocamento naquele percurso infinitesimal, faz isso para todos os deslocamentos infinitesimais entre A e B, e depois soma os resultados ao longo de todo o percurso entre A e B. A outra fórmula que é apresentada em cima aqui nesse slide, né, a gente só precisa conhecer a massa do corpo, a velocidade no ponto inicial A e a velocidade no ponto final B. Então, com base na variação de energia cinética, a gente consegue definir qual foi o trabalho total realizado por essa força. Ok? Então, nessa equação aqui, a gente pode usar ela para calcular o trabalho total e pode usar ela para calcular o trabalho de cada uma das forças. Esta outra fórmula, não. A gente só pode associar ela com o trabalho total. Então, essa fórmula serve, embora esteja destacado aqui para o trabalho total, que é o trabalho, né, da força resultante, esta equação pode ser usada para calcular o trabalho de cada uma das forças. Esta outra equação de cima, ela só pode ser utilizada para calcular o trabalho total. E para isso, eu preciso conhecer as velocidades no início e no fim da trajetória. Bem, com isso, nós encerramos a primeira parte da nossa análise, do nosso estudo de trabalho e energia. Na próxima aula, que vai ser disponibilizada, nós vamos tratar de uma outra forma de energia, que é a energia potencial. Bem, como sempre, qualquer sugestão, comentário, crítica, sempre são bem-vindas, principalmente para a gente tentar melhorar a qualidade e a utilidade desse material. Muito obrigado.